Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e a nossa aula de hoje é sobre resolução de problemas de probabilidade condicional. Você já ouviu falar nesse termo probabilidade condicional ou probabilidade condicionada? Bem, como esse próprio termo já está dizendo condicional, condicionada, vem de condição. É uma probabilidade que você vai ter aí eventos que serão escolhidos e que não haverá apenas uma única ideia de escolha, mas outras hipóteses de condições que você vai ter que analisar. Por exemplo, quando ele fala que ele vai escolher, existe um espaço amostral de pessoas, né? E dessas pessoas existem homens e mulheres. Geralmente, numa probabilidade simples, a gente pode perguntar qual a probabilidade de sair um homem, né? Então a gente representa isso aí. Ora, numa probabilidade condicional, ele além de trazer a ideia de homens e mulheres, ele pode trazer uma outra classificação, né, desses homens e mulheres que possam gostar, vamos supor, de forró ou de rock. Então, existe um outro evento que é analisado dentro dessa ideia, tá certo? Por isso que é chamado de probabilidade condicional. Com os exemplos, isso vai ficar mais claro para você, você vai compreender melhor, certo? Então, vejamos aí. A primeira situação que a gente tem é de trazer para você a definição de probabilidade condicional. Quando falamos que, dados dois eventos quaisquer, A e B, a probabilidade condicional de A, dado que ocorreu B, é representada por P de A barra B. E ela é representada por essa sentença matemática aqui, olha, por esse modelo matemático, tá? Onde nós vamos ter a probabilidade da interseção, com certeza você já deva ter estudado isso em conjuntos, a interseção com B são justamente aqui a probabilidade, não é, que nós temos da representação dos dois, que estão em um e no outro, certo? Dividido pela probabilidade de B, de um outro evento B, sendo que essa probabilidade de B tem que ser maior do que zero. Da definição de probabilidade condicional, obtemos a regra do produto de probabilidades, onde essa interseção, essa probabilidade da interseção, é a mesma coisa que a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado que ocorreu B. É como se eu tivesse pego aqui essa sentença matemática e imaginando que embaixo aqui desse P de A barra B houvesse 1. E aí eu faço uma multiplicação dos meios pelos extremos, uma regra de 3. Você vai perceber que esta parte multiplicada por essa é o que temos aqui, olha, certinho? Então, compreenda bem essa ideia. Analogamente, ou seja, respectivamente, de mesma forma, se a probabilidade de A for maior que zero, ao invés de termos a probabilidade de B aqui, vamos ter a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que ocorreu A, certinho? Então, a principal sentença matemática que vamos utilizar é essa que mostramos aqui com a interseção dividido pela probabilidade de B. Então fique atento nas próximas situações, problemas. Observando a tabela, qual é a probabilidade do jovem escolhido ser alfabetizado sabendo-se que é do sexo masculino? Veja que aqui nessa tabela nós temos aqui a situação de ser alfabetizado. São alfabetizados 39.577 e 46.304. Temos a quantidade de homens e mulheres. Tem um total de pessoas que são alfabetizadas. E aqui de não são alfabetizadas, né? São analfabetos aqui, uma quantidade de homens e de mulheres. E a quantidade total de analfabetos. A quantidade de pessoas que participam dessa ideia, desse evento, é o total, são 101 mil, correto? 850. Então ele quer saber a probabilidade desse jovem escolhido, certo? Ser alfabetizado. Então ser alfabetizado a gente tem essa ideia aqui, olha, né? Quantos são alfabetizados? Né? 85 mil, né? E ele quer saber que são do sexo masculino, então a gente tem aqui, ó, sexo masculino, né? 39 mil, então posso trabalhar essa ideia. Existe uma relação que eu vou mostrar para vocês, para se descobrir essa probabilidade. Podemos pegar o número de elementos da interseção, dividir pelo espaço amostral, o todo, né, o conjunto, e depois o número de elementos do evento B, né, que no caso é de ser justamente aí alfabetizado,
dividido pelo espaço amostral. E aí você me pergunta, professor, como é que eu faço isso? Primeiro eu vou atrás do número de elementos que estão para os dois conjuntos, certo? No caso aí, eu vou ter 39.577, que é a quantidade de homens que são alfabetizados. Então está aqui, 39.577, dividido pelo espaço amostral, que é o total de pessoas, envolvendo homens e mulheres. Sobre o número de elementos do evento. Qual é o evento? É ser do sexo masculino, porque as pessoas que vão ser alfabetizadas são do sexo masculino. Então eu tenho aqui 48, certo? Dividido pelo espaço amostral. Como os denominadores são semelhantes, 101.850 para ambos, a gente pode cortar e sobra 39.577 dividido para 48.249, que vai dar 0,82, ou seja, 82 centésimos, certinho? Isso também podemos representar em porcentagem, que equivale a 82%. De outra maneira, até uma maneira mais fácil, isso pode ser representado como? Pegando aí a quantidade de homens que são alfabetizados, certo? Dividindo pelo espaço amostral do sexo masculino, né? Que são alfabetizados. No caso, fica só 39 aqui, 577, dividido para 48.249. E esse também vai dar o mesmo resultado, que é 0,8282 centésimos. Ou seja, temos aí 82%. Então veja que eu posso trabalhar com essa relação ou posso trabalhar com esse segundo modelo que é bem mais fácil. Eu devo identificar o quê? Ele quer que a pessoa seja alfabetizada, mas do sexo masculino. Então, pessoas que são alfabetizadas do sexo masculino, 39. E quantas pessoas eu tenho no rol do sexo masculino? 48. Meu espaço amostral é 48.249, ok? Então, temos 82%, uma outra representação aí para essa situação. Vejamos outra situação problema para que fique mais claro ainda para você, certinho? Então, nessa próxima situação, vamos supor que um avião com 150 passageiros sai de São Paulo com destino à Bahia. Durante esse voo, os passageiros responderam duas questões, ou seja, dois eventos, duas situações. A primeira, já viajou de avião antes? É um primeiro evento. E um segundo evento, já esteve na Bahia? Então nós temos aqui a tabela representando os passageiros viajando de avião pela primeira vez, certo? E passageiros que já tinham viajado de avião. Passageiros que não conheciam a Bahia e passageiros que já conheciam a Bahia. Então na pergunta que ele fez, já viajou de avião antes? Existem aqueles que estão viajando pela primeira vez, ou seja, nunca viajaram, né? E aqueles que já tinham feito já uma viagem de avião. Quando ele perguntou, já esteve na Bahia? Temos a quantidade daqueles que nunca estiveram na Bahia e daqueles que estiveram na Bahia. Então aqui 85, né, que já nunca viajaram e que não conhecem a Bahia. 20 nunca viajou, né, ele vai viajar pela primeira vez, mas que de forma hipotética já conhece a Bahia, né? Viajou de avião. Pode ter viajado de ônibus, de carro, enfim, mas já conhece a Bahia. Aqui eu tenho 25 pessoas, né, que já tinham viajado e não conhecem a Bahia, e 10 que já viajaram, mas não, que já conheciam a Bahia. Então a gente tem esse total. A partir disso, um passageiro que nunca viajou de avião é escolhido. Então veja, se ele nunca viajou de avião, ele vai estar aqui dentro, certo? Então essa é a ideia que eu vou ter. Ele nunca viajou de avião, é escolhido. E nesse caso, qual a probabilidade desse mesmo passageiro já conhecer a Bahia? Então, os que já conhecem a Bahia aqui, a gente vai verificar, né? E daqueles que estão viajando pela primeira vez, já que ele nunca viajou de avião. A probabilidade vai ser justamente de 20, que são aqueles que já conhecem a Bahia, porque ele quer saber os que já conheciam, dividido pelo espaço amostral, que representa aqueles que nunca viajaram de avião, 105. Aqui eu posso simplificar por 5 ou posso dividir logo 20 por 105, que vai nos dar aí 0,19 centésimos, que é a mesma coisa que 19%, certinho? Então, sempre numa probabilidade condicional, nós temos duas análises aqui para serem feitas a respeito de uma tabela, não é? Ou até mesmo de um gráfico que possa ser representado aí dentro da situação problema. Vejamos outro caso para que fique mais claro ainda para a gente essa ideia de probabilidade condicional. Aqui ele fala que dados
Dois dados cúbicos não viciados, com faces numeradas de 1 a 6, serão lançados simultaneamente. A probabilidade que sejam sorteados dois números consecutivos, cuja soma seja um número primo. Veja só, você sabe o que é um número primo? Número primo é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. E aqui nós temos o 2, que é o primeiro número primo e que é par único, 3, 5, depois 7, né, e assim por diante, certo? Mas olha só, ele quer a probabilidade de que sejam sorteados dois números consecutivos, certo? Por exemplo, somando aqui, ó, o primeiro caso, 1 mais 1 dá 2, 2 é primo. Você vai dizer, poxa, eu vou pegar esse. Não pode. Por quê? Porque, no caso, ele quer que os números aqui, ó, que foram sorteados, sejam consecutivos. E aí, se você não está entendendo o que são números consecutivos, é tipo um número que vai na sequência ao lado do outro. Tipo, 1 e 2, 3 e 4 e assim por diante. Então, 1 e 1 não são números consecutivos, tá? Olha aqui outro caso. Se eu somar 1 com 3, não. Se eu somar 1 com 4, aqui ó, somando 1 com 4 dá 5, é um número primo 5. Porém, o 1 e o 4 não são consecutivos. Agora, quem eu teria de consecutivo que a soma me dá aí um número primo? 1 e 2, somando dá 3, que é primo, né? De forma contrária também, 2 e 1, porque eu posso reescrever isso de forma consecutiva em ordem decrescente, então também dá 3. Outro número que vai aparecer aqui, ó, 2 e 3, se a gente for observar, dá 5, que é primo, né? 3 e 2. Temos aqui também 3 e 4, que vai dar 7, é o número primo, ou 4 e 3, certo? 4 e 5 e 6, 4 e 5 não pode, que vai dar 9, não é primo. 5 e 6 e 6 e 5. Então veja que as possibilidades que somando dá um número primo são essas aqui, 2, 4, 6 e 8. E o nosso espaço amostral vinha a ser toda essa tabela aqui. São 36, já que são dois dados, um dado possui 6 faces e o outro também. Então a probabilidade aqui que nós vamos calcular equivale a 8 sobre 36, simplificando 2 sobre 9, o que temos aí como resposta a letra A, ok? Nós não precisamos dividir aqui para você esse 2 por 9, já que as alternativas estavam representadas em forma de fração. Nós aqui agradecemos a você que assistiu a nossa aula até então e não esqueça, não deixe de visitar a plataforma Eduque para rever esta aula e as aulas passadas, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado e Deus abençoe a todos.